Top 3 erros e um bônus que os meus clientes relatam logo que eles chegam nas assinaturas das carteiras recomendadas Resulta Capital e depois a gente resolve, tá? Não fica com esses erros pendentes. Bom, já comenta aí pra mim se você comete algum desses erros e também comenta pra mim, por favor, né, se o áudio tá decente, tá? Agora comprei um kit móvel para não precisar levar minhas tralhas para lá e para cá quando eu viajo. E aí me dá um feedback aí pelo menos do áudio. Sei que não é a mesma coisa, mas deve estar razoável, tá bom? Então vamos pro primeiro erro de uma vez, que é buscar muita rentabilidade e muita renda variável sem necessariamente olhar os riscos. Então é claro que eu vou falar sobre a questão aí do perfil de risco, dos objetivos, sim, tem toda essa questão importante, mas mais do que isso, mesmo que você seja uma pessoa conservadora e está numa carteira conservadora, ou então se você é uma pessoa mais arrojada e está numa carteira com, né, mais renda variável, um erro muito comum é as pessoas olharem às vezes alguma dica ou algum investimento que está bombando e aí pensa, poxa, eu até tenho perfil, até tenho objetivo similar a isso, que isso poderia se encaixar na minha carteira. Mas aí ela vai lá e compra muito daquilo, muito mais do que seria aceitável ou necessário. E isso está muito ligado ao viés da ganância ou do FOMO, né? Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora de alguma coisa que, enfim, está se valorizando muito ou pode se valorizar muito. E eu não tenho nada contra carteiras com muita renda variável ou perfil mais arrojado, só que você tem que estar esperto e ciente em relação à volatilidade que isso vai trazer para o seu patrimônio e também ter clareza ali dos limites percentuais de cada ativo e classe de ativo. E aí muita gente acaba se animando, comprando muitas ações ou muitos fundos imobiliários ou até mesmo ETFs de renda variável em um percentual muito alto da carteira. E quando está tudo subindo, está tudo bem. Mas quando a roseira balança, né, é o termo do mercado financeiro, aí as coisas ficam complicadas. Isso pode gerar medo, pânico, frustração, perda de dinheiro e assim por diante. E aí eu te pergunto, né, para você mesmo, quantos por cento da sua carteira é renda variável? Se você não tem essa clareza assim na ponta da língua, de forma muito rápida, já começou errado. Agora, se é 10%, 50%, 70%, aí eu concordo que depende do seu perfil, objetivo, idade e um monte de outras coisas. Mas pelo menos o percentual e a clareza, para você não cair no viés ali da emoção e de querer ter muitos ganhos com a renda variável, que ela proporciona muitos ganhos, principalmente no longo prazo, mas ela também proporciona volatilidade e os balanços, aí você tem que tomar cuidado demais. O segundo erro também é clássico e todo mundo já ouviu falar e provavelmente em algum momento já cometeu. Eu já cometi esse erro na minha vida como investidor, não tanto ligado a ações e fundos imobiliários, muito mais ligado ao mercado cripto, mas a lição é a mesma, né? É aquela clássica, pulverização de ativos e não diversificação. Então aqui tem duas grandes implicações desse erro comum que os clientes comentam e que eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo aqui já cometeu ou talvez até ainda comete. Primeiro deles, o risco. Quando você está pulverizado, não necessariamente você está diversificado. Aqui vai aquela clássica correlação de ativos. Por exemplo, se você tem 80% da sua carteira com vários fundos imobiliários, que é uma classe de ativos que eu não gosto muito, tem algumas ressalvas, mas isso deixa para outro vídeo, e você tem lá 80% em fundos imobiliários, e você tem, por exemplo, 100 fundos imobiliários diferentes, 100 é demais, né? Acho que, sei lá, uns 40, que seja, você não necessariamente está diversificando. Você está, talvez, diversificando em termos de fundos imobiliários, okay? Mas a sua carteira ela está pulverizada e muito concentrada no risco dos fundos imobiliários. Ah, Antônio, mas fundo imobiliário não é tão volátil quanto as ações ou quanto criptomoedas. Beleza, não estou falando isso. Estou dizendo que você está concentrado em um tipo de risco que está confundido, está travestido mesmo de diversificação. Na realidade, você só está pulverizado. Então, esse é o primeiro grande cuidado, né? Não adianta você me falar, pô, Anthony, eu comprei vários ETFs, porque daí você falou que eu estou diversificado, né? Pô, legal, quais que você comprou? Cara, eu tenho 20% da minha carteira em renda fixa Brasil e 80% em renda variável americana. Eu falo, pô, beleza, é bem arrojado, né? Mas ok, são escolhas, cada investidor tem a sua escolha. Aí eu te pergunto, né? Mas quais ETFs que você comprou? Aí eu comprei só SP500 e Nasdaq, mais nada. Cara, eu até entendo que você tem uma certa diversificação, mas você está muito concentrado. Primeiro que tem sobreposição, tá? Não estou dizendo que é um problema, mas você tem que saber disso. Mas primeiro você vai estar exposto apenas aos Estados Unidos, você não vai ter exposição a praticamente nenhuma outra moeda, nenhum outro país em relação à renda variável. E também você vai estar ali muito concentrado, provavelmente, nessas ações de tecnologia, porque elas são sobrepostas nos dois índices. De novo, não estou falando que sobreposição é ruim, mas você tem que ter muita noção e muita clareza que essa concentração ela é uma falsa diversificação. Você vai estar, enfim, por escolha, né, ou por
por não saber ou sabendo, você vai estar exposto a uma oscilação da concentração. Isso pode dar muito bom, mas isso também pode dar muito ruim, né, pessoal? E o meu trabalho aqui, vocês já devem estar sabendo, né, é olhar principalmente para os riscos, né, para possíveis problemas e possíveis causas ruins, para a gente evitar isso e deixar no radar. E dentro desse segundo erro, que é a pulverização, que não é diversificar, além desse risco de não estar diversificado, da volatilidade, tem um segundo ponto, que é justamente o excesso de ativos. Cara, esse é muito mais comum do que o próprio risco da diversificação. É muito raro, pelo menos com os meus clientes, tá? É muito raro as pessoas chegarem sem ter diversificação prática, sem ter um mínimo balanceamento ali da carteira. É muito raro isso. Mas assim, o que é muito comum mesmo, e assim, é uma coisa que para mim não funciona, tá? Você pode comentar para mim, por favor, comenta que eu vou responder todos os comentários. Para mim não funciona uma carteira com 100, 150 ativos. E acredite, tem disso, eu já vi várias vezes. Na minha opinião, tá, assim, para minha forma de eu sou bem metódico e processual, tá? Mas na minha forma de operar a minha vida cotidiana, inclusive as minhas decisões no mercado, 100, 150 ativos é extremamente complexo para gerir. E eu não estou falando de ler DRE, ler relatório do stock picking do seu fundo imobiliário. Eu estou falando muito mais do que isso, o rebalanceamento, os impostos, se paga dividendo ou se não paga, qual a sua exposição aí por setor, por classe, por moeda, fica muito mais complexo de gerir, fica muito mais complexo de analisar. Novamente, por isso que eu gosto tanto dos ETFs, eu acredito que você consegue ter diversificações efetivas com 10 a 20 ativos na carteira. Você consegue. Pô, 20 ativos, pô, eu tenho mais, porque algumas rendas fixas eu fui comprando, tá? Não tem problema, tá? Cada um realmente tem que se encontrar, mas eu acredito puramente, inclusive as carteiras recomendadas têm essa proposta, né? De 10 a 20 ativos. Pode ser que alguma delas, em algum momento, passe um pouquinho de 20? Pode ser. É a ideia? Não, não é. Já aconteceu? Nunca aconteceu. Mas isso é uma coisa que me assusta muito. Aí chega lá com a carteira com 100, 150 ativos e perguntam, como é que agora eu faço a transição? Como é que agora eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Olha, tem lá um plano prático de transição, a gente sempre tem esses modelos, né? Mas a pessoa ela tem dificuldade até mesmo de saber o que ela está no lucro, o que ela está no prejuízo, o que ela está ganhando, o que ela está perdendo. Então, novamente, não é que eu estou falando que isso é a ruína ou que isso é horrível, mas quando você não tem clareza, disponibilidade e noção para responder todas essas pequenas perguntas, você não deveria estar com 100, 150 ativos. A gente precisa ter aquilo na carteira que a gente consegue efetivamente gerir, gerenciar, avaliar e acompanhar. Então, se você tem ativos que você não sabe se está ganhando ou está perdendo dinheiro neles, e acredite se quiser, tá? Antônio, eu vou olhar ali na corretora e vai estar vermelho ou vai estar verde. Mas não é só isso. É mais ou menos qual o ponto ali que ele está que você vai manter aquela alocação definida. Aí já vem o segundo ponto. Você tem alocação definida? A maioria das pessoas não tem. Eles não sabem falar, não, Antônio, é 1% esse ativo. Que seja 0,5%, a decisão é sua, beleza? Mas as pessoas não têm essa decisão. Então, é uma sequência de 5 ou 10 perguntinhas, a galera não sabe responder, e aí, pelo menos na minha avaliação, fica aquela coisa, né? Olha, 100, 150 ativos, você não consegue acompanhar todos eles, saber se está no positivo ou negativo ali, quantos por cento deveria estar na sua carteira, até onde você compra ele, vende, gira, rebalanceia, qual é a sua tese efetivamente sobre aquele mercado, aquela empresa, aquele fundo imobiliário e os resultados que eles estão dando, porque quando você tem 150 ativos, você não tem ETFs, né? Dificilmente uma pessoa, enfim, não vou duvidar dos brasileiros, mas dificilmente a pessoa compra 150 ETFs, ela geralmente compra 40 fundos imobiliários, daí 40 ações, aí mais uns 25 títulos de renda fixa de um tipo, mais 30 tipos de outro, daí tem um monte de CRA, às vezes tem uns COI lá no meio também. Então, quando você vai ver, já dá 100 ativos fácil, tá? Para você realmente garantir uma diversificação boa, que não é pulverizada. E de novo, né, pensa, você tem ações brasileiras, ações americanas, ações estrangeiras, você consegue fazer isso de N formas. Então, para mim, isso acaba sendo um pouco assustador. Não é a forma como eu quero viver a minha vida de investidor e também não é a forma que eu acredito ser melhor para os meus clientes, tá? E o que você pode considerar fazer agora é deixar o like, se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse, e eu vou te agradecer muito porque não custa nada para você. Bom, o terceiro ponto e o bônus, eles se complementam com esse segundo. Mas vamos lá. O terceiro ponto, o terceiro erro que o pessoal mais comete é, infelizmente, em algum momento, mesmo que tenham poucos ativos, mesmo que seja de acordo com o seu objetivo e perfil de risco, é em algum momento eles serem vencidos pelo cansaço, pela falta de tempo, pela falta de energia ou também de conhecimento em relação a analisar os ativos que eles têm, a exposição macroeconômica que a gente fala,
e não ter segurança se a carteira deles realmente ela é antifrágil, que a gente fala, né? E aprender a mexer nisso aqui, cara, é novo. E aí o que que acontece? Se essa pessoa muitas vezes ela não tem todo o conhecimento ou segurança para fazer os investimentos sozinho, ou ela está mal assessorada, pode ser um assessor, gerente de banco, que às vezes também não entende tanto de mercado, ou então não gosta muito de se aprofundar realmente nos temas, essa pessoa muitas vezes ela fica desamparada e, acredite se quiser, o tempo vai passando, as coisas vão ficando, a carteira fica lá exposta. Ah, Anthony, mas todo mundo fala na internet que é bom você não ficar girando o patrimônio. Gente, eu concordo perfeitamente que é bom você não girar seu patrimônio. Agora, se você tem uma carteira que você não tem clareza que ela realmente é segura, diversificada, e você tem a ciência da volatilidade que pode ter em crises e você não faz nada, nem ajustar ela para o seu risco ou nem ter uma avaliação minimamente crítica, se a crise vem, você gostaria muito de ter girado parcialmente seu patrimônio. Novamente, não é sobre girar o patrimônio todo mês, é sobre fazer os ajustes da continuidade e os cuidados e os acompanhamentos que o investidor tem que fazer. Ah, Anthony, mas se você investe por ETFs, o ajuste é bem mais tranquilo e bem menor. É exatamente isso. Eu concordo perfeitamente com essa frase. Justamente por isso que eu acredito tanto em ETFs. Porque os meus clientes, pessoal, eles não são assessores de investimento. Eles não são pessoas que entendem tanto assim de mercado. Eles são pessoas muito inteligentes, muito capazes, muito boas naquilo que eles já sabem fazer e não tem nada a ver com investimentos. Eu tenho desde funcionários públicos de carreira em aposentadoria, já na finaleira, que não querem saber de investimentos, mas tem um bom valor lá. Eu tenho, por exemplo, colega de faculdade, também tem gente que nunca falou comigo, que assinou as carteiras, mas dessas pessoas, todas elas têm algo em comum. Todas elas sabem que é importante investir, mas nenhuma delas consegue acompanhar na continuidade de fato profundamente. Ou porque não gosta, ou porque não tem tempo, ou porque acha complexo, ou porque não tem segurança. Isso é tudo normal, é natural. O ponto é, você não pode chegar com uma carteira toda zoada e bagunçada e deixar tudo assim porque você foi vencido pelo cansaço. Ah, porque eu tinha que trabalhar. Ah, porque agora eu tenho família. Ah, porque eu tenho filho, porque eu tenho viagem. E aí a carteira foi ficando. Daí vem a crise e aí tudo se enrola porque você não tinha ajustado. Acredite se quiser, acontece bastante. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas, tem um QR Code aqui na tela e um link na descrição, um link nos primeiros comentários fixados sempre, com todas as explicações lá, tanto para quem quer renda passiva, quanto para quem quer crescimento de patrimônio. Tudo focado em ETFs, comprados aqui da B3 e, claro, livre de conflito de interesse. Então, tudo que eu recomendo lá não tem nenhuma ligação com nenhum banco, nenhuma gestora de ETFs, nenhuma corretora. É tudo daquilo que eu realmente acredito para os clientes. E o bônus aqui, né, o último erro, vamos dizer assim, que o pessoal acaba cometendo, esse é espetacular, né? Eu sempre questiono as pessoas, sempre questiono, e elas não sabem responder. Então, por mais que esses 3 erros, vamos lá, o cara já não comete mais de erro, né? Ele já ajustou, muitas vezes tem algum ativo perdido lá, mesmo que seja em percentual menor, ou então que a pessoa quer adicionar efetivamente, mas é muito comum não saberem responder a seguinte pergunta: qual razão você fez esse stock picking ou essa compra de um ETF, né? Qual foi a razão? E agora que você tem essa razão clara, se ela for perdida, se essa razão, se essa motivação for perdida, você vai se desfazer do ativo? Ou você vai reduzir a sua exposição? Para quanto? Geralmente as pessoas não sabem responder isso. E agora eu vou ser bem técnico mesmo, tá? Eu evito ser tão técnico assim nos vídeos, apesar de que eu acho que eu já sou muito mais do que a média do que a gente vê por aí, né? Porque, enfim, espanta um pouco o pessoal, não é um conteúdo também, o pessoal gosta às vezes de passar o tempo assistindo, né? Mas assim, se você faz stock picking, por exemplo, ou se você efetivamente trade e opera na bolsa, nos seus investimentos, whatever, mesma coisa, tá? O que você tem que pensar? Basicamente, você vai ter um processo de tomada de decisão. Você não precisa se preocupar em fazer isso, tá? Você vai ver que não compensa. Eu já tentei, acredite. Você tem que ter um processo de tomada de decisão. Então, todas as suas teses macroeconômicas e teses de investimento, elas têm que estar dispostas num processo definido, regrado e sequencial, com uma série de perguntas qualitativas e quantitativas sobre os conceitos e os conhecimentos que você vai definir, que define se um investimento ou se uma empresa é boa ou não é boa para comprar e para investir. E aí, ao longo desse processo, que não são 5 perguntas, deve ser mais ou menos de 35 a 50 perguntas para você ter clareza se o investimento é bom ou não, coletar os dados e armazenar eles ao longo do tempo. Ao longo dessas 35, 50 perguntas, você vai também colocar várias condições de mercado, porque você vai, além de fazer as suas decisões, principalmente para stock picking, tá? Você vai colocar as motivações para ter comprado aquilo lá e também as condições do mercado de forma parecida, porque você vai fazer um registro no longo prazo disso aí
Aí você vai conseguir gerar um BI para estudar algumas causas, correlações, talvez causalidades entre essas variáveis que você definiu que são as importantes. E aí, com isso, você sempre vai conseguir me responder, ou responder para si mesmo, que é bem mais importante, né? Quais foram as razões que você decidiu para comprar ou não comprar aquela ação, aquele fundo imobiliário, aquele ETF e assim por diante. O ETF é até mais tranquilo, tá? Por quê? Porque a ação e o fundo imobiliário, o que você vai ter que responder, né? Quais são os fatores técnicos ou fundamentalistas que você definiu para comprar aquela ação? Independente se for Banco do Brasil ou MXRF11, esses são os que o pessoal mais gosta, eu acho engraçado. Então, se você não tem as 35 perguntas respondidas, e aí podem ser indicadores, podem ser preço, tempo, uma série de questões. Isso aqui é muito técnico, acho que o pessoal já não está mais entendendo. Você simplesmente no longo prazo não vai conseguir responder o que te fez comprar aquela posição, e só porque você não sabe essa resposta, você não consegue responder a segunda. Quando aquele motivo for perdido, você vai zerar a posição ou reduzir? E aí que o pessoal se enrola, porque eles investem muitas vezes por emoção, viés, uma dica do YouTube, ou até por razões que alguém recomendou, enfim, tenho concorrentes também, eu sei disso, mas sem essa clareza você não consegue dar continuidade, e realmente acaba virando um jogo de apostas. Aí você vai falar assim, Anthony, eu vou fazer isso aí que você disse, eu vou preencher num BI, num formulário, numa planilha de Excel, as minhas 35 perguntas do meu processo de decisão, vou registrar pelos próximos 10 anos e eu vou descobrir. Ótimo. Só lembre de uma coisa, você tem que ser muito inteligente e definir as coisas realmente boas e certas que definem se uma ação ou se um investimento é bom para fazer. Se você simplesmente abre o status invest para olhar se preço sobre valor patrimonial é bom e bota na sua planilha, cara, isso é irrelevante. Literalmente qualquer um tem essa informação. Você é só mais um olhando uma coisa que todo mundo tem. E quando você está fazendo gestão ativa, você tem que ter dados e informações e inteligência que os outros não têm. Porque por mais que o pessoal fala, né? Pô, lá nos Estados Unidos até acredito em ETF e tal, mas no Brasil o stock picking compensa. Você acha mesmo que não tem os grandes bancos, a UBS, o JP Morgan, o Goldman Sachs, olhando para o Brasil 24 horas por dia para escolher as melhores ações? Não estou falando para botar no site público, beleza? Estou falando para eles mesmos tradarem e ganharem dinheiro. E o institucional ele é diferente da gente, pessoa física, tá? Então eu vejo assim o pessoal assumindo assim algumas razões, algumas justificativas para comprar ações ou até fundos imobiliários que para mim simplesmente é assustadoramente raso, superficial, insuficiente. Porque as pessoas só viram um lado, geralmente da internet, dizendo que é suficiente, que foi bom. Elas criam vieses, elas criam ancoragem, elas criam principalmente o viés do sobrevivente, ou elas pegam correlações e não causalidades, e elas acham que vai funcionar sempre. E aí, cara, é questão de tempo, o mercado pega todo mundo. Cara, o mercado pega todo mundo. Todo mundo que eu digo que não é a exceção, né? Quem que é a exceção? O Barsi, Warren Buffett, Einstein, Elon Musk, esses aí. Eu não sou esses aí. Se você é, por favor, deixe nos comentários que vai ser uma honra te ter aqui no vídeo do canal. Moral da história, é muito bonito você tomar suas decisões de investimento, só que muitas das vezes, né, principalmente stock picking e fundos imobiliários picking, você não sabe as razões reais pelas quais comprou. Anthony, eu comprei porque o dividend yield era de maior de 6%, porque eu vi no livro de um cara que era bom. Cara, se você acredita que isso é bom, pô, tá bom, né? Daqui a 5 anos, Resulta Capital estará aqui de braços abertos. É uma questão de tempo. Novamente, se você é a exceção, o Einstein brasileiro, comenta aqui embaixo que eu quero muito te dar os parabéns. Vou deixar recomendado aqui um vídeo que eu explico um pouco mais da minha desilusão dos investimentos, que é um pouquinho dessa história também sobre tentar bater os índices, tentar bater os mercados, caso você tenha interesse, tá nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.